Glória a Deus. Então vamos lá, amados. Mateus capítulo 5, verso 25 e 26 diz assim: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil ou o último centavo. Eu quero ler o versículo 25, toda a igreja repita comigo em voz alta, com muita fé no teu coração, quero que fique gravado. Você que nos assiste também, compartilhe com alguém essa palavra. O título hoje é Perdoar para se libertar, parte 1. Eu leio, a igreja repete, você que nos acompanha também, repita, que diz assim: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estão no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Diga misericórdia. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, junte-se a nós, se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador, compartilhe essa mensagem com alguém e vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tua palavra vai ser pregada, ministrada agora. Use a minha vida, o meu coração, os meus lábios, meu Deus, de uma maneira tremenda. Fala com cada pessoa, usa a vida de cada pessoa, que os céus se abram sobre essa pessoa que nos assiste, nos escuta, sobre cada pessoa que está aqui conosco presencialmente, trazendo bênçãos, cura, libertação, sinais, prodígios, maravilhas. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza, e vamos tomar posse dessa palavra. O título, Perdoar para se libertar, é uma palavra muito bonita e nós vamos aprender isso. Jesus, no Sermão da Montanha, e não só no Sermão da Montanha, mas em todos os seus ensinamentos, o ministério de Jesus, 30% foi dividido em curas, milagres, 70% foi falando em ensinamentos sobre avareza, sobre parábolas, inclusive o que nós estamos vendo agora sobre perdão. E Jesus, no Sermão da Montanha, começou a fazer uma crítica aos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso da época, que eles colocavam um fardo, um peso nas pessoas, dizia para as pessoas fazer algo que eles não faziam. Os falsos crentes. Os fariseus, eles oravam nas praças, nas esquinas, invadiam a casa das viúvas, estavam sempre bem arrumados, eram dizimistas até do endro, do cominho. Jesus criticou não por ele também, não só ser dizimista, mas por não ter amor, não ter misericórdia por ninguém. E Jesus pregando e criticando os fariseus, muita gente ouvindo, Jesus vai falar acerca também do perdão. E justamente ele vai criticar os fariseus, porque os fariseus diziam e não faziam, não era de coração. Para a pessoa que está me assistindo e você tem que entender que uma atitude de perdão é de coração. Um exemplo, vamos dar um casal, ninguém melhor que um casal mora junto. Fez algo, aí disse que perdoou, mas quando tem uma discussãozinha, lembra, pensa que eu esqueci aquilo que você falou, que você fez. O que é perdão? É você se libertar, por isso perdoar para se libertar, é você lembrar da situação e não sentir dor. Eu costumo dizer isso, e eu falo de José no Egito, já falei isso aqui outro dia. José foi muito caluniado pelos seus irmãos, perseguido porque tinha sonhos. Os irmãos dele
tentaram matar ele, jogaram ele dentro de um poço, numa cova, deixaram ele lá com fome e sede. E aí, para não matar José, tirar a vida, venderam José como escravo para o Egito por 30 moedas de prata, o mesmo valor que Jesus foi vendido. Aí José fica no Egito, lá José vai enfrentar situações difíceis, mas Deus foi com ele. Uma mulher levantou um falso testemunho contra ele, ele ficou preso indevidamente, 2 anos. Você imaginou a pessoa ser presa sem ser culpada? José, tudo bem. Esse dia eu vi algo na internet, um senhor com mais de 60 anos, não sei quantos anos preso sem ser culpado, descobriram agora, imagina, uma vida toda. Aí José vence lá no Egito, Deus honra ele casa com uma egípcia e ele tem 2 filhos. O primeiro filho ele botou o nome de Manassés. Por que Manassés? Porque Deus me fez esquecer o meu passado de dor e sofrimento. Ele não preferiu lembrar tudo que o irmão dele fez, não guarda mágoa no coração. E o segundo ele botou de Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez prosperar numa terra que ninguém prospera. Perdão com a prosperidade. E todo o sofrimento de José, ele não guardou mágoa. Resumindo, vamos falar desse outro dia, senão vai estender mais. Ele, quando reconcilia com seus irmãos, no teu encontro, ele diz: para a conservação da vida, Deus me permitiu isso. Deus permitiu José passar toda aquela situação, para depois perdoar e levar os irmãos dele, para levar os irmãos dele e a família da morte. Então Jesus está pregando agora para os fariseus, o sermão da montanha, para muitas pessoas, perdão, mas os fariseus estão lá e ele critica os fariseus. E Jesus vai falar isso, ensinando como as pessoas devem se relacionar com o seu próximo. O capítulo 5 de Mateus, que nós iniciamos aqui a leitura, o versículo 20, Mateus 5, verso 20, eu quero ler para que você entenda, vamos decorrer nessa página, diz assim: porque vos digo, Jesus dizendo, Mateus 5, 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ele vai dizer, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Jesus vai dizer, se vocês não for além deles, vocês não vão entrar no reino do céu, já condenando o fariseu. 21, ouvisto que é o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus vai dizer assim, não só quem matar, mas qualquer um que criticar o seu irmão como raca, R-A-C-A, é uma palavra aramaica, que não só aramaica, mas também hebraica, que significa, é um significado depreciativo, que humilha a pessoa, é como se chamasse uma pessoa de louca, cabeça oca, a pessoa, do nada xingar a pessoa assim, tem que ter muito cuidado, chamar o irmão de doido, vazio, tolo. Jesus disse isso, Jesus vai falar comparando que isso é tão preocupante quanto alguém matar alguém. O pecado seria tão grande você humilhar alguém assim com palavras do que matar alguém. Inclusive tem pessoas que matam mais com palavras. Palavras que deixam as pessoas no chão, palavras que humilham. Tem palavras que ela dói mesmo, você ouvir aquilo. Tem certas coisas que a gente tem que dizer até aquele ditado. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Tem aquele ditado. Porque tem palavras que elas machucam. Mas Jesus disse que tão terrível é assim também. Continuando o texto aqui, versículo de número
21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar, se irá contra seu irmão, será réu do juiz, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O perdão é uma coisa tão forte que se a pessoa não é liberada ao perdão, nem a oferta dela Deus recebe. Mas ninguém fala isso nas igrejas. Pensa que só chegar, está tudo bem, fez um louvor, um negócio. Não, você tem que estar bem com você, com Deus e com o próximo. Você tem que estar bem. Porque se ali na hora de ofertar, você lembrar que tem algo contra alguém, deixa a tua oferta ali. Você vai até ofertar, mas você tem que dizer: Deus, me perdoe. Eu quero que o Senhor me perdoe, eu libero o perdão. Porque a vida com Cristo é assim. A vida com Cristo tem que ser dessa maneira. É tão forte o perdão, perdoar para se libertar, que Pedro chega até Jesus e ele diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Eu acredito que Pedro já devia estar com raiva de alguém, já tinha chateado dele aí umas 6, aí ele disse: falta só uma para eu matar esse desgramado, que Pedro era meio brabo. Aí ele disse para Jesus: 7 vezes? Jesus disse: eu te digo 70 vezes 7. 490 em um só dia. Mostrando que o perdão é infinito. É igual o relacionamento, vai ser forte o que eu vou falar agora, entre pai e filho. Eu não aceito um filho ficar bloqueado com o pai, maltratar o pai, por mais que o pai ajudou. Mas pai é pai, mãe é mãe, e a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe sobre a face da terra, para que teus dias vá bem, e se prolongue os teus dias sobre a face da terra, e tudo te vá bem. A gente quer ter um questionamento, dizer: foi ele que errou, foi ela que errou. A gente quer ter um motivo, dizer: eu já perdoei, não quero mais saber. Nós não temos poder de condenar ninguém. Não estava nem aqui, mas já começa a lembrar aqui. A mulher que foi achada pecando, trouxeram ela até Jesus, disseram: ela foi pega em adultério. E a lei, a palavra diz que qualquer que cometer esse ato seja apedrejada. Jogaram a mulher nos pés de Jesus. Aí Jesus se agacha, começa a escrever no chão, que ninguém sabe. E aí ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí tá Jesus lindo, Jesus é arretado demais, eu gosto demais. Uns foram pensando, outros foram soltando as pedras e foram embora. Mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Nem eu. Vai em paz e não peques mais. Jesus tinha todo o poder e autoridade de dar uma lição de moral nela. Sua sem vergonha, sua sem moral, sua adúltera, sua prostituta, sei lá. Mas ele não. Ele tinha esse direito. Ele disse: eu também não te condeno. Vai, perdoados estão os teus pecados. Vai, não peques mais. E para Pedro, Jesus vai dizer isso: 70 vezes 7, Pedro, num só dia. Porque fosse 77 vezes durante 1 ano, 2 anos, 50 anos, a pessoa podia guardar mágoa. Mas tem que ser num dia. Se teu irmão te irritar 470 vezes, 490 vezes no mesmo dia, te pedir desculpa, perdoa-lhe. É duro, não é de entender. Porque no reino de Deus, forte é quem perdoa. O meu pastor dizia assim: no reino de Deus, isso é bom para casais. Ouvi isso: no reino de Deus ninguém tem razão. Quem não tem aquele casal que só um pede desculpa? Tem uns casais que só um que
tem coragem de dar cara para bater, dizer, peço desculpa, eu errei. O outro já é mais duro, mas para ouvir, entender isso. Quanto à relação do perdão, no reino de Deus ninguém tem razão. Seja qual for o teu erro, o teu pecado, você não tem razão no reino de Deus. Vou levar em juízo. Olha que a palavra que nós estamos lendo. Concilia-te depressa com ele enquanto está no caminho. Faça as pazes, libere perdão enquanto você está caminhando. 2 semanas atrás, o meu vizinho trabalhava, ele tinha, como é que chama, pastor Beto, aquele negócio vende bebida com a grada aqui, depósito de bebida, né? Como é que chama o nome aqui? Depósito de bebida. Que bota umas grades, né? Bota ali, vende. Ele tinha um depósito de bebida, vendia tudo lá, água, refrigerante, ele pegava tudo com ele, gente boa. Ele era assim do tamanho de Patrício. Bonito que nem você, Patrício, também. Caba bonito, galegão, gente boa. Não é que é bonito só é galego não, viu? Que eles dois são assim. Aí conversava com ele. Aí de repente ele começou a emagrecer, que ele era tão forte assim quanto o Patrício. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele me contou. O rapaz foi diagnosticado doente do coração. Aí, rapaz, se cuide, só Deus vai fazer uma obra na sua vida, falando de Deus. Tinha uma pastora lá que me ajudava a falar de Deus para ele. Aí ele ali magro, começou a tomar os remédios, fazer o tratamento. Do nada, 2 semanas atrás, de tarde, eu venho levar o menino na escola. O que foi que houve? A ambulância veio tirar ele, infartou e morreu, caiu. Do nada, ninguém acreditou, todo mundo gostava dele ali. Aí ficou os vizinhos comentando. Por que Jesus diz assim, concilie com ele depressa? Até falei isso para do carro. Enquanto está a caminho com ele, você não sabe se você vive daqui 1 hora. Você não sabe se você acorda. Você não sabe se você chega ao fim do dia. Aqui é pó, a gente é que nem uma máquina, que nem um computador. Qualquer hora ele dá o pau lá, desculpa a expressão, para. Um carro para, um celular, um aparelho. O celular vai lá, morreu e não troca a bateria. E a gente quando morre não dá mais para trocar não. A gente não sabe o dia da manhã. Por isso ande em paz. Cumpra o teu chamado. De repente você morre. E Jesus continua dizendo aqui, continue comigo. Versículo 23 diz assim, nós paramos, Mateus capítulo de número 6, 22, a candeia do corpo são os olhos. Não é isso aqui não, que nós lemos não. Oh meu Deus. É Mateus 5, estava trocando a página, estava no 6. O 5:24, deixa ali a tua oferta, depois concilia-te. Aí o 25, que nós estávamos lendo, diz, concilia-te depressa. Quem está dizendo isso é Jesus. Concilia-te depressa. Eu quero que você diga comigo, concilia-te. Concilia-te depressa. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho, enquanto você tem fôlego, enquanto você está vivo. Concilia-te depressa. Amanhã eu peço perdão, é depressa. Amanhã eu vou me reconciliar. Liga agora, hoje. Agora você está me assistindo. Você não sabe quanto vai ser. Uma pessoa conversou comigo, chega me emociona, triste, abatido, foi por minha causa. Visitou uma pessoa, aí a pessoa pediu outra visita, ele deixou para o outro dia, a pessoa morreu, um casal. E agora eu digo, não, fique em paz seu coração. Mas serve de lição para a gente. Concilia-te depressa. Quem foi outro cantor que eu vi? Eu assisti ele, um jogador de futebol. Ah, eu sei quem é o jogador de futebol. Aquele da seleção, Beto, que está no...
no Fluminense, é Thiago Silva, o zagueirão, né? Ele lá, olha o testemunho dele, depois vê lá. Ele disse que a maior tristeza dele foi o homem que deu apoio a ele, o padrasto, não sei se vocês viram isso. Teve doente no hospital, ele nem sabe, morreu, ele não pôde ver ele. Vê lá o testemunho do Thiago Silva. Eu vi ele contando isso. E eu senti que eu sei como é que é isso, que eu já vi muito isso. Eu já vi pessoas morrendo com raiva uma da outra. O meu avô mesmo, é triste eu lhe dizer isso, brigou com o vizinho por causa que o vizinho rasgou a bola do meu primo. Aí esse senhor, esse Zé, sabe como é que é? Coração duro. Aí morrendo, quer que chame o vizinho para falar? Não quero não, ele morreu sem falar com o vizinho. A sentença não será boa. Já entendeu como é que é? Jesus está dizendo, concilia-te depressa. É quanto a sogra? Concilia-te depressa. É com tua esposa, concilia-te depressa. Para que guardar mágoa, ficar virado, querendo ter razão, querendo ser o chucro aí, a chucra? Reino de Deus, ninguém tem razão. Os dois têm que entender isso. Concilia-te depressa, Mateus 5:25. Com teu adversário enquanto está no caminho com ele, você está caminhando com ele, enquanto você tem essa oportunidade. Coisas boas são oportunidades, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Jesus está contando de um fato terrestre, que eu já vou te explicar, mas nós estamos falando também espiritual. 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo, o último centavo. Ele está falando de uma dívida que nós vamos ver isso na próxima semana. A pessoa ficar presa até pagar a última dívida. Só que na vida eterna, espiritual, a morte eterna ou vida eterna, você não vai mais sair dali. Se você for condenado ao inferno, é para sempre, é morte eterna. Concilia-te depressa enquanto está aqui caminhando. Concilia-te depressa, porque senão não vai dar mais tempo. Glória a Deus. Concilia-te depressa, enquanto você está no caminho. Nós precisamos entender uma coisa: nós perdoamos e somos perdoados. Nós não perdoamos e nós não somos perdoados. Eu costumo dizer, nós vamos ver isso mais à frente, são tantos os textos, que o perdão tem a lei. Enquanto a Bíblia é dividida, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que o Antigo Testamento é a lei, vamos dizer assim, e o Novo Testamento é a graça, o perdão, ele é a lei na graça. Porque o Senhor diz, se você não perdoar, eu também não lhe perdoo. É olho por olho, dente por dente. Você não perdoa, você está condenado. Você não libera o perdão, você está condenado. Eu acho bonito quando uma pessoa faz isso. O meu sogro, eu tive umas rixas com ele, Betão, o pessoal que acompanhou. Quando casamos, fica meio bloqueado. Algumas coisas que ele aprontou e tudo. Aí fez um almoço lá e me convidou ele. Minha esposa disse, tu vai? Eu digo, eu vou. Conheço a palavra. Foi para o almoço, churrasco. Aí ele me chama no cantinho e pede perdão. Acha aquilo tão bonito. E isso eu falo para minha esposa. Ele podia ser o que fosse, mas ele tinha um coração bom. Aí eu, não, aconteceu. E ficou meu amigo. A gente pegou uma amizade tão grande, até o dia que ele partiu. Concilia-te. Ou não, quiser vir aqui, aquelas pessoas marrudas. Eu já vi pessoas dizendo, vai queimar no quinto dos infernos. Eu já vi pessoas dizendo assim. Vai dar conta com Deus. E você? E você? Enquanto está com ele no caminho, o perdão eu perdoo, eu recebo. Eu não perdoo, eu não recebo. E Jesus mandou soltar. Solta, perdoa para você prosperar. Nós vamos ver isso também com detalhe. Quero ler com você aqui o Evangelho de Lucas, por gentileza.
E já vou encerrar aqui para não estender muito. Lucas capítulo 6, é muito forte isso aqui. Você que nos assiste, compartilhe e diz para a pessoa que vamos continuar na próxima semana. Lucas capítulo 6, eu quero ler o versículo 35 em diante, até o 37. Olha o que Jesus disse, por isso que não dava para entender. Jesus é tremendo, é muito lindo. É bom aprender o Evangelho. O Evangelho não é o que você está vendo por aí não. Pastores cheios de raiva, pessoas vingativas, mandando se vingar das pessoas. Aqueles crentes que oram, Deus vai pesar a mão. Vai nada, Deus é bom. Mas cada um colhe o que planta. As pessoas veem Deus como um carrasco. Eu digo isso para as famílias e faço isso com meus filhos. Cuidado, Deus vai te castigar. As crianças crescem com medo de Deus. Eu digo não para o meu filho, eu lhe dou uma lapada. Faça isso para ver se eu não lhe pego. Não é Deus, não é eu que vou lhe pegar. Mas não que Deus, como se Deus fosse. Deus é amor, é justiça também. Mas cada um colhe o que planta. Lucas, palavras de Jesus, capítulo 6, verso 35, Jesus diz: amai, pois, a vossos quem? Inimigos. Meu Deus, ele não está mandando amar os nossos amigos não. Os nossos amigos a gente já ama. Ei, já pensou? Amai, pois, vossos inimigos. Fazei bem, emprestai, sem nada esperar. A pessoa já empresta e... Não, eu vou emprestar porque essa pessoa está precisando de fazer o bem, não de receber nada. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Só é filho de Deus quem faz isso. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Para mim e para você, nós somos ingratos e maus. E Deus é benigno conosco. Se Deus fosse levar em conta os nossos pecados, o que a gente já fez, as escondidas, que as pessoas não sabem. E a pessoa, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas um dia nós vamos estar diante do Senhor e vai estar nos olhos de todo mundo. Continuando o texto, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, para não plantar e não colher. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai-vos e soltar-vos-ão. Eu libero o perdão, eu recebo o perdão. Eu libero aquela pessoa, ela vai prosperar e eu vou prosperar. Eu não perdoo aquela pessoa, eu não serei perdoado, eu não prosperarei. E a minha vida fica amarrada. Lá em Coríntios 2,19, vamos ver mais ainda. Bíblia. Soltar e soltar-vos-ão. O casal se separa, um fica com ódio, pede o divórcio, o outro não dá, fica na briga atrás de dinheiro, atrás daquilo, o homem não quer dar, porque eu já vi muito essa novela. Solta, querido. Aprenda a respeitar a vontade das pessoas, é livre-arbítrio. Ah, você não quer? Ok. Solta, que você será solto. Soltar e soltar-vos-ão. Deixe ir. Vai doer? Vai. Mas vai ser bom. Perdoe, tire-se do coração. Vai ser a maior alegria do mundo. Aí, para você que está com raiva da sogra, vai ser uma festa com a sogra, um churrascão, glória a Deus, quando fizer as pazes, amém? Igual foi com o meu sogro, teve até churrasco. Seja quem for com a tua esposa, deixa de birra, vai lá, meu amor, eu errei, me desculpo, vamos começar de novo. A vida, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e o Senhor levantará. A vida é sempre de recomeço, todo dia a gente recomeça. Nunca desiste, você pode ter 200 anos, errou, peça perdão e recomece, nunca é tarde. Não pode ficar caído nem prostrado.
Não importa se você matou, se você roubou, se você estuprou, se você... Não sei o seu pecado, Deus sabe. Recomece, se arrependa, nunca é tarde. Não cometa besteira, não cometa suicídio, não tire a sua vida. Não, ame a vida, ame a Deus. O diabo quer que você se suicide, tire a sua própria vida. O diabo diz todos os dias que para você não tem jeito, que você está perdido, está condenado, que Deus não te ama, que você está no inferno. Mentira do diabo. O Senhor quer que você seja livre, se liberte. Eu sei que essa mensagem está sendo libertadora para pessoas que me assistem agora. Saia da depressão, saia da angústia. Pastor, e se a pessoa não quiser o perdão? Liberte ela, seja livre. Mas faça a sua parte em nome de Jesus. Não deixa para amanhã. Amanhã eu vou fazer isso. Vou aproveitar a festa. Não, concilia-te depressa. Aproveita a tecnologia, a bondade do celular e faz isso agora. Terminou aqui a mensagem, você liga para a pessoa. Ela vai até estranhar. Manda um presente para ela. Olha que eu já vou aumentar isso aqui para 3 domingos, viu? Manda uma mensagem para ela. Um presente para ela. A Bíblia diz que o presente alarga o caminho. Que foi? Não, que eu achei a sua cara esse presente. Parece com você. Glória a Deus, a pessoa não vai nem entender. Está pensando que ela está ficando doida? Está querendo me comprar. Entenda como você quiser. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Vamos colocar todos em pés em nome de Jesus. Vamos lá aplaudir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aplauda com alegria, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Entenderam, queridos? Entendeu, querido, você querido que assiste? Libere o perdão. Deite no seu travesseiro e não se preocupe que tem mágoa com ninguém. Baixa outras preocupações. As contas para pagar, um monte de coisa. E nem fique inculcando isso não. Deus há de prover na tua vida em nome de Jesus. O Jeová Jirê, o Deus da provisão. Sirva, confie em Deus. Não importa o que você fez. É tão bom o perdão. Libertador. Tem muita coisa aí que nós vamos aprender na palavra, viu? Coisa linda com Jesus. Jesus sendo bufeteado, cuspido. Alguém deu uma cuspida na tua cara, na tua face. Eita, pastor, esquece que eu sou crente ligeiro, viu? Te deu uma bufetada. Fizeram tudo isso com Jesus. Colocaram a coroa de espinho, penduraram ele na cruz, enfiaram um prego dos pés, nas mãos. Aí ele olha lá para baixo, pendurado na cruz, no sol da Palestina, 50 graus na sombra. Virou um churrasco vivo. Ele diz: Senhor, manda um raio e mata todo mundo. Ele falou isso. Ele diz: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Eu lhe garanto que a pessoa que tem raiva, ódio, que mata, ela não sabe o que está fazendo. Minha mãe, quando dava uma surra grande na gente, ela chorava depois, porque eu já entendi. E ela dizia que quanto mais batia, mais vontade tinha, que era a ira dela. Mas na hora que passava aquilo, ela entendia que não sabia o que está fazendo. Eu estou dando um exemplo da minha mãe e de outras pessoas que fazem isso. Você entendeu como é que é? Não sabe o que está fazendo. Que se toda pessoa entendesse o que estava fazendo, ela não ia machucar a outra. Não ia chamar de raca, de louco, cabeça oca, imprestável, doido. Porque a pessoa é a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos isso. Por isso o diabo tem tanta raiva, quer destruir o ser humano. Libera o perdão, dorme em paz. Quando libera perdão, vem cura. Muitas pessoas estão doentes por causa de mágoa. Forte isso. No dia que liberar perdão, é curada.
provo isso dentro da Sagrada Escritura. Eu não estou falando nada de falar, não. Provo isso na Bíblia. A falta de perdão adoece, deixa a pessoa doente. A falta de perdão faz a pessoa não prosperar, financeiramente falando. A falta de perdão faz a pessoa ser presa por Satanás. Isso tudo com versículos bíblicos eu te mostro. Por isso Jesus está dizendo: concilia-te depressa. Se Jesus está dizendo que é depressa, antes que ele te entregue para o juiz. Nós vamos ver isso mais para frente. Coloca a mão sobre o teu coração. Você que está nos assistindo, entrega a vida para Jesus. Declare Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Faça do teu coração o altar do Senhor, em nome de Jesus. Se você tem mágoa de alguém aí, já começa a orar por ela. Peça para Deus visitar, quebrar o coração dela. Peça perdão para Deus. Ele entende. A Bíblia diz: se a gente confessar os nossos pecados, a gente prospera também. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu oro por essas pessoas, não somente as que estão aqui, mas essas que estão entregando a vida para o Senhor, declarando Jesus como o único Senhor e Salvador. Abençoe essa pessoa onde ela estiver. Esse homem, essa mulher, esse que está aqui, tira toda a mágoa. Essa pessoa que foi ferida, sua alma está destruída, seu coração, meu Deus, essa pessoa foi ferida profundamente. Arranca essa dor, restaura, cura, meu Deus, toda enfermidade física, o câncer, a diabetes, a leucemia, a enxaqueca, a dor no coração. Tira todo o formigamento dos pés, a úlcera nervosa pacífica. Tira toda a enfermidade do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Receba cura, receba restauração. Meu Deus, abre os céus sobre esta pessoa, sobre nós. Traz a luz do teu perdão, em nome de Jesus. Continue adorando, vai louvando, glorificando. Você de casa, você que está aqui na igreja, vai glorificando, vai adorando, sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Receba cura, libertação, restauração. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Oh Deus, aleluia. Grande é o Esse é o Senhor, nosso Deus, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Oh Deus tremendo. Levante as tuas mãos e adore o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Solte a tua voz e adore a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus grande, Deus poderoso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse Deus que te perdoa, esse Deus que te salva, que restaura, que liberta, que cura, oh glória. E agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus. Receba cura, restauração, perdão. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus com muita alegria. Aqui em Mateus, em pé mesmo, já vamos encerrar aqui também. No Mateus 5, quero frisar um versículo, já aproveitar e falar com a igreja aqui. O versículo 23 e 24, Jesus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E você que nos assiste, se quiser nos ajudar com a oferta para a obra de Deus, pode usar a chave Pix que está aí. Mas lembre disso, a maior oferta é você se libertar, você perdoar, para Deus lhe prosperar, para Deus honrar tudo que você faz e coloca a mão. Nós já vamos estar encerrando aqui. Deus abençoe sua vida, você que nos assiste. Tenha uma semana de bênçãos, de vitória. Tudo que você fizer suceda bem em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus.